Obrigado a presença dos senhores vereadores. Em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Expediente, então, do Legislativo. Peço para a secretária realizar a leitura do projeto de lei de número 01 de 2024. Projeto de lei do Legislativo número 1/2024, de 17 de janeiro de 2024. Concede aos servidores do Poder Legislativo reajuste a título de revisão geral e anual da remuneração na forma da lei e de outras providências. Artigo 1º. Estende-se a mesma revisão geral concedida aos servidores do Poder Executivo, prevista no artigo 37, inciso 10, parte final da Constituição Federal e na Lei Municipal número 2526, de 28 de setembro de 2004, no percentual de 7% aos servidores do Poder Legislativo, incluindo os vencimentos dos cargos em comissão CCs. Parágrafo único. A revisão geral anual concedida aos servidores do Legislativo representa um percentual de 4,62%, correspondentes à variação acumulada do IPCA, ao passo que o aumento real da remuneração dos mesmos corresponderá ao percentual de 2,38%. Artigo 2. As despesas decorrentes serão atendidas pelas dotações próprias do orçamento para exercício de 2024. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação com efeito a contar de 1º de janeiro de 2024. Sala das Sessões, 17 de janeiro de 2024. Vereador Cassiano Gentil Toigo, presidente. Vereador Gentil Paz, vice-presidente. Vereador Carmina José Comarelo, primeiro secretário. E vereador Benito Abrusco Júnior, segundo secretário. Também peço então já para fazer a leitura da mensagem modificativa do mesmo projeto. Não é? É do Executivo, sim. Desculpa. Foi criado agora. Então, coloco em discussão o projeto de lei 01 de 2024 do Legislativo. Com a palavra, então, o vereador Paulo Comando. Senhor presidente, senhores vereadores, de uma forma bem rápida e sucinta, eu vou essa tribuna no sentido de solicitar aos senhores vereadores a aprovação do projeto na noite de hoje, uma vez porque, feito isso, as folhas de pagamento poderão ser confeccionadas e o respectivo pagamento desse mês de novembro já ocorra um reajuste anual que sempre foi concedido pelo Poder Executivo e aprovado por esta Casa. É bom que se diga que o projeto está de forma bem explicada, que 4,62% representa o aumento do índice de preço do consumidor ano, IPCA, e 2,38% de aumento real, perfazendo um total de 7%. Lembro ainda que o salário mínimo foi reajustado para esse ano de 2024 um percentual de 6,97%. Portanto, que o Executivo Municipal concede de aumento a todos os funcionários. Aliás, esse projeto é desta Casa, a mesa desta Casa concede um aumento de 7%, sendo assim superior ao aumento que foi concedido pelo governo federal no salário mínimo que passou a vigir a partir do dia 1º de janeiro. Portanto, senhor presidente, senhores vereadores, a minha manifestação aqui é no sentido que venhamos a votar e aprovar o projeto na noite de hoje, dispensando as formalidades da Casa. Muito obrigado. Ainda em discussão o projeto 01. O vereador ainda queria se manifestar. Então, eu coloco em votação o projeto de lei 01 de 2024 do Poder Legislativo.
Quem está a favor permaneça como está, caso contrário se manifeste. Aprovado pelos vereadores presentes, sem o voto do vereador Cláudio Fernandes. Peço à secretária da leitura do projeto de lei 02 de 2024. Projeto de Lei do Legislativo número 2024, 17 de janeiro de 2024. Excede os ocupantes do cargo eletivo de vereador a revisão geral anual da remuneração na forma da lei e da outras providências. Artigo 1º. É concedido percentual de 4,62% a título de revisão geral anual prevista no artigo 37, inciso 10, parte final da Constituição Federal, aos ocupantes do cargo eletivo de vereador. Parágrafo único. A presente revisão obedece ao que dispõe o artigo 3º da Lei Municipal número 3.789, de 27 de 8 de 2020. Artigo 2º. Para fins de pagamento do subsídio dos vereadores, deverá ser observado o teto máximo conforme prevê o artigo 29, inciso 6, a linha A da Constituição Federal. Artigo 3º. As despesas decorrentes desta lei serão atendidas pelas dotações próprias do orçamento para o exercício de 2024. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeito a contar de 1º de janeiro de 2024. Sala das Sessões, 17 de janeiro de 2024. Senhor presidente, se não há direção por parte dos demais colegas, eu acho que nós poderíamos voltar juntamente esse projeto número 3, que trata da concessão do reajuste do prefeito e vice-prefeito, né, com a mesma opinião da fundamentação legal. De acordo. De acordo. Então, peço à secretária que faça também a leitura do projeto 07. Projeto de Lei Legislativo número 3 de 2024, 17 de janeiro de 2024. Estende aos ocupantes de cargos eletivos de prefeito municipal e vice-prefeito a revisão geral anual da remuneração na forma da lei e da outras providências. Artigo 1º. É concedido o percentual de 4,62% a título de revisão geral anual previsto no artigo 37, inciso 10, parte final da Constituição Federal aos ocupantes de cargo eletivo de prefeito municipal e vice-prefeito. Parágrafo único. A presente revisão obedece ao que dispõe o artigo 4º da Lei Municipal número 3.788, de 27 de 8 de 2020. Artigo 2º. As despesas decorrentes dessa lei serão atendidas pelas dotações próprias do orçamento para exercício de 2024. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeito a contar de 1º de janeiro de 2024. Sala das Sessões, 17 de janeiro de 2024. Então, em discussão os dois projetos, o 02 e o 03, alguém queira se pronunciar? Com a palavra, o vereador Paulo Comandante. Senhor presidente, senhores vereadores, na mesma linha do projeto anterior, eu me manifesto na noite de hoje no sentido de que também venhamos a votar e aprovar os referidos projetos, apenas uma diferenciação do projeto que votamos há poucos instantes. Cabe aos órgãos, aos membros, vereadores, prefeito e vice-prefeito, apenas o aumento do índice nacional de preço do INPC, diferentemente do que ocorreu antes, um aumento real, né? O artigo 37 e 39 da nossa Constituição, ele é bastante claro e não resta outra alternativa a não ser fazer a revisão anual em cima do índice previsto na Lei 3789 e 3788. Portanto, né, na mesma linha da minha manifestação anterior, eu requero aos senhores vereadores que venhamos a votar e aprovar esse projeto na noite de hoje, para que seja dado todos os procedimentos legais quanto à confecção das folhas de pagamento. Muito obrigado. Coloco então em votação o projeto de lei 02, 03 de 2024.
2024 do poder aqui do Legislativo. Quem está a favor permaneça como está, caso contrário se manifeste. Aprovado pelos vereadores aqui que estão presentes. Peço para a secretária da leitura do projeto de lei 04 de 2024. Projeto de Lei Legislativo número 4/2024, 19 de janeiro de 2024. Estende aos secretários municipais a revisão geral anual e aumento real na forma da lei e da outras providências. Artigo 1º. Fica concedida a revisão geral anual e aumento real incidente do subsídio dos secretários municipais do município de Roraima no percentual de 7% a contar do 1º de janeiro de 2024. Parágrafo 1º. A revisão geral anual concedida aos secretários municipais representa o percentual de 4,62% correspondente à variação acumulada do IPCA, ao passo que o aumento real no subsídio dos mesmos corresponderá ao percentual de 2,38%. Parágrafo 2º. A presente revisão obedece ao que dispõe o artigo 4º da Lei Municipal 3.788, de 27 de 8 de 2020. Artigo 2º. As despesas decorrentes dessa lei serão atendidas pela dotação própria do orçamento para o exercício de 2024. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeito a contar de 1º de janeiro de 2024. Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2024. Em discussão, o projeto de lei 04. Alguém queira se manifestar? Vereador Paulo Comando. Presidente, senhores vereadores, em várias palavras também, eu quero me manifestar no sentido que venhamos a votar e aprovar o projeto na noite de hoje, até porque há a previsão legal de que cabe a esta casa a fixação do subsídio dos secretários municipais. Nós tivemos no início desse ano, no ano que passou, perdão, uma discussão bastante ampla quanto à questão da competência. E essa competência ficou clara quando, na discussão da matéria, e o artigo 37 da nossa Constituição, inciso 10º, ele coloca de forma bem clara que a remuneração de servidores públicos e o subsídio que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual sempre na mesma data e sem distinção de índices. Então é pacífico que o secretário municipal, ele sendo um servidor público, faz jus ao aumento real. Portanto, a minha proposição é para votação e aprovação desse projeto na noite de hoje. Muito obrigado. Ainda em discussão o projeto de lei 04. Com a palavra o vereador João da Silva. Senhor presidente, colegas vereadores, boa noite a todos. Venho falar aqui a respeito do projeto 004 do Legislativo, que diz respeito ao reajuste dos secretários municipais. Eu acho que, no meu entendimento, o projeto está amparado legalmente, conforme frisou o vereador Paulo, mas é meio, se comparar com os servidores públicos, quadro de carreira e assim por diante, ele é meio imoral nesse sentido, porque secretários municipais são cargos exclusivamente do Poder Executivo e políticos. Por isso, da minha contrariedade nesse projeto, em conceder aumento real para os secretários municipais. Era isso, senhor presidente.
Ainda em discussão o projeto 04. Mais algum vereador? Coloco então em votação o projeto de lei 04/2024 do Legislativo. Quem é a favor permaneça como está, caso contrário se manifeste. Então, temos 6 votos favoráveis e o voto do vereador João Darcy contrário. Passamos para o expediente do Executivo. Peço para a secretária dar a leitura do projeto de lei 01 de 2024 e já em seguida também a mensagem modificativa. Mensagem ao projeto de lei número 1/2024, 17 de janeiro de 2024. Senhor Presidente e senhores vereadores, tenho a grata satisfação em dirigir-me a Vossa Senhoria para encaminhar o projeto de lei número 1/2024, de 17 de janeiro de 2024, que concede reajuste a título de revisão geral anual e outros provedências. O percentual de reajuste será de 7%, sendo o percentual de 4,62% correspondente à variação acumulada do IPCA. Entre janeiro e dezembro de 2023, a título de revisão geral anual e o aumento real da remuneração dos servidores corresponderá ao percentual de 2,38%. A referida revisão atende o disposto no inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal e o aumento real busca dar um ganho real nos vencimentos dos servidores, aumentando o poder da compra de seus vencimentos. Embora sabido, este valor que será acrescido no vencimento dos servidores, além de se tratar de medida legal prevista na Constituição, visa retribuir os excelentes serviços prestados pelo quadro de servidores do município à população, além do que, via de regra, esse valor é gasto no comércio local, significando um aumento de movimentação de recursos a nível local. A sistemática de iniciativa do projeto de lei observa o atendimento atual acerca do tema. O tema é bastante conhecido, pelo menos desde 1998, com a emenda constitucional, sendo desnecessário tecer maiores delongas. O reajuste nos vencimentos, se aprovado, incidirá já para este mês de janeiro na folha de pagamento que começa a ser confeccionada. O presente projeto contempla interesse público local. Sem mais para o momento, desde já agradeço a atenção dispensada, aproveitando a oportunidade para apresentar-lhes protestos de estima e alta consideração. Atenciosamente, Leandro Márcio Couton, prefeito municipal. Concede reajuste a título de revisão geral anual e de outras providências. Mensagem modificativa número 1/2024. Referência ao projeto de lei número 1/2024. Autoria do projeto, Poder Executivo. Matéria, concede reajuste a título de revisão geral anual e de outras providências. Objeto, alterar a redação do artigo 1º do projeto de lei. Senhor Presidente e senhores vereadores, na permissibilidade posta pelo ordenamento jurídico constitucional vigente e a fim de que a mesma seja apreciada com o projeto de lei, propomos a seguinte mensagem modificativa ao projeto de lei número 1/2024, propondo nova redação ao artigo 1º do projeto de lei, o qual, com a presente, passa a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Fica o município autorizado a conceder um reajuste de 7% aos servidores públicos municipais do Poder Executivo, ocupante de cargos de provimento efetivo, seletistas, quadro em extinção, quadro geral, magistério, cargos em comissão, função gratificadas, gratificações ao exercício de atividade de natureza especial, inativos, pensionistas e padrão referencial sendo 4,62%. Do que trata o inciso 10, parte final do artigo 37 da Constituição Federal e 2,38% a título de aumento real. Gabinete do Prefeito Municipal de Gaurama, aos 19 dias do mês de janeiro de 2024. Leandro Márcio Couton, Prefeito Municipal. Em discussão o projeto de lei 01 de 2024 do Executivo. Isso. Está em discussão então. Algum vereador queira se manifestar? Vereador João Darcy Rezende. Senhor Presidente, colegas vereadores, venho manifestar aí a respeito do projeto de lei 001/2024, no sentido de, inclusive, parabenizar o Executivo por ter concedido o
aumento real é os 7%, né, para os servidores municipais, que, sem dúvida nenhuma, melhora cada vez mais o poder aquisitivo desses servidores. E, muito embora seja o percentual, pouca diferença que foi concedido pelo salário mínimo nacional, que foi de 6,97, se somar esse percentual a todos os servidores do município, ele representa um bom número financeiro. Conversando na semana passada ainda com o senhor prefeito municipal, a gente entendia muito importante esse número 7%, né? Os servidores, sem dúvida nenhuma, pelo que a gente percebeu aí, estão satisfeitos com esse reajuste, porque tem sim um aumento real e não deixa perder o poder aquisitivo. Lembrar muito bem que nós tivemos o retorno da valorização do salário mínimo, que é muito importante, porque a maioria do povo trabalhador ele é assalariado próximo do salário mínimo. E se você reajusta o salário mínimo, você empurra os demais salários um pouco para cima. E foi isso que aconteceu também nesse projeto aqui. Servidores que ganham mais que o salário mínimo, ou muito mais, também serão reajustados por esse percentual. Repito, graças ao retorno da valorização do salário mínimo no nosso país, que mede a inflação mais o PIB, que o país cresceu no ano anterior do Produto Interno Bruto. Por isso, peço aos colegas vereadores pela aprovação desse projeto. Obrigado. Tendo em discussão o projeto 01, com a palavra o vereador Paulo Penador. Senhor presidente, senhores vereadores, é bom que se diga que aportou essa casa emenda modificativa número 1 de 2024, em virtude de que quando da confecção desse projeto de lei, por erro de digitação, constou inicialmente os secretários municipais juntamente nesse projeto de lei, quando todos nós sabemos que a iniciativa do aumento dos secretários é desta Casa Legislativa. Em tempo hábil, o senhor prefeito mandou uma mensagem notificativa e deixou o presente projeto dentro da legalidade e constitucionalidade. E é que hoje passamos a analisá-lo e da mesma forma que o vereador João Draci colocou aqui, essa remuneração, esse aumento real é justo, até porque ele acompanha a política do governo federal no sentido realmente da valorização do salário mínimo. Mas cabe também aqui dizer que o salário mínimo, embora tenha aumentado, o percentual que aumentou, ainda não chegou naquele salário mínimo que nós tínhamos no passado, equivalente a $300. Espero, que o senhor presidente da República olhe mais para a classe trabalhadora e faça uma valorização melhor para os próximos anos. Bem como que também olhe no sentido da correção da tabela de imposto de renda, porque infelizmente o trabalhador que ganha
acima de R$ 2.112 vai pagar imposto de renda. Né? E, há ano e pouco atrás, o compromisso é que a tabela seria reajustada até o final do mandato para que todo trabalhador que ganhasse até R$ 5.000 não pagasse imposto de renda. Um ano se passou. Índice algum, a não ser o do ano passado, que passou de 1.859 para 2.112, né? Ainda está em vigência, porque quando eu saí de casa não vi notícia nenhuma da correção do salário mínimo. E é muito injusto que um trabalhador que ganha R$ 2.112 tenha descontado do seu salário o imposto de renda. E não só a questão do desconto, mas a obrigatoriedade da apresentação da declaração do imposto de renda sob pena de ter o seu CPF suspenso. Portanto, houve-se a iniciativa do prefeito em dar um valor superior ao do salário mínimo, né? E esperamos que o governo federal, né, no futuro, venha a cumprir o que prometeu, né, e que assim vai valorizar muito e muito mais o valor do salário no resto. Ainda em discussão o projeto de lei 01. A palavra é vereador Benito Cruz Figueiredo. Senhor presidente, senhores vereadores, nossa secretária Jéssica, a comunidade nos acompanha na noite de hoje. Como eu faço todos os anos, eu entro em contato com os municípios vizinhos para saber o percentual de cada município. Muito bem explanado pelo vereador Rezende e pelo vereador Paulo, que complementou a exclusão do secretário municipal, onde nós fizemos o projeto de lei para o reajuste e aumento real. Então, Paulamba 7%, como os vereadores mencionaram. Centenário 6,2%, IPCA mais ganho real. Áurea 5%. Viadutos, entrei em contato com o vereador Virgílio, mas ainda lá não entrou na casa o projeto. E Três Arroios, falando com o Burilha, 8%. Então, cada município com o seu orçamento, com as suas arrecadações e com as suas possibilidades de dar o aumento ao funcionalismo. Então, seguindo a proposição do vereador Prezende e do vereador Paulo, também peço pela aprovação desse reajuste e ganho real para toda a municipalidade agaravense. Obrigado. Ainda em discussão o projeto de lei 01. Mais algum vereador queira se manifestar? Então, a proposição dos vereadores que ocuparam a tribuna, coloco em votação o projeto de lei 01 de 2024. Os que estão a favor permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado pelos vereadores aqui que estão presentes. Peço para a secretária realizar a leitura do projeto de lei 02 de 2024. Senhor presidente, senhores vereadores, tenho a grata satisfação de dirigir a Vossa Senhoria para encaminhar o projeto de lei número 2 de 2024, de 17 de janeiro de 2024, que fixa o novo valor da gratificação mensal dos conselheiros tutelares e da outras providências. O presente projeto de lei tem por objetivo fixar o valor de gratificação mensal a ser percebida pelos conselheiros tutelares titulares. O valor da gratificação, inicialmente, foi fixado pela Lei Municipal número 3.522 de 2015, em seu artigo 48. Na ocasião, o valor correspondia a um salário mínimo nacional. Conforme é sabido dos nobres e diz, o salário mínimo nacional, neste mês de janeiro de 2024, foi fixado em R$ 1.412. Assim, tenho presente a finalidade de adequar o valor da gratificação ao novo valor do salário mínimo. Temos que o presente projeto contemple interesse público local. Sem mais para o momento, desde já agradeço a atenção dispensada, aproveitando a oportunidade para apresentar-lhe protestos de estima e alta consideração. Atenciosamente, Leandro Márcio Couto, prefeito municipal.
Fixa o valor da gratificação mensal dos conselheiros tutelares e da outras providências. Em discussão, o projeto de lei de vereador de 2024, com a palavra o vereador João Garcia. Senhor presidente, colegas vereadores, venho manifestar a respeito do projeto 002/2024, que repassa e atualiza, na verdade, o salário dos conselheiros tutelares, percentual que é do salário mínimo, né? Mais que uma questão legal, né? Se faz esse projeto a cada ano para adequação. Mas dizer da importância da luta que os conselheiros tutelares têm no país para que se crie um piso nacional também para os conselheiros tutelares. Já foi naquela época do passado que o conselheiro tutelar tinha que ser alguém aposentado, como os primeiros que muitas vezes nem eram remunerados, depois se chegou ao salário mínimo. Nós vivemos num mundo contemporâneo onde que eu, por exemplo, não queria ser, e imagino como seja o dia a dia na sala de aula, né, com tudo que mudou nos últimos anos. E ser pai ou mãe, então, é um desafio muito grande, sem dúvida nenhuma. E isso se repassa também para os conselheiros tutelares, porque são eles que têm a responsabilidade de, junto com os pais, junto com as escolas, junto com o próprio Poder Judiciário, que eles têm fé pública também, o conselheiro tutelar, poder proteger e cuidar de nossas crianças. Se foi a época de simplesmente criança mal educada, criança não comportada, criança rebelde, isso e aquilo. Hoje, a gente sabe, hoje acompanhando de meio-dia os meios de comunicação, numa briga de trânsito em São Paulo, uma criança, uma guriazinha, não tinha nem 10 anos ainda, morreu com um tiro na cabeça. Então, toda essa violência que tem no meio está, sem dúvida nenhuma, o Conselho Tutelar para proteger as nossas crianças. Então, daí a importância dessa luta que eles têm para ter um salário um pouco melhor, porque eu fui conselheiro tutelar também, a gente acompanha o dia a dia dos conselheiros tutelares, as pessoas nos ligam também em várias situações, e a gente sabe da responsabilidade que é, né? Eles estão com a consciência deles sempre com 100% nas prerrogativas, nas atribuições do conselheiro tutelar, e sem dúvida nenhuma é um trabalho muito, muito importante. Então, por isso peço aprovação mesmo de uma questão legal, que é esse projeto, da aprovação dos colegas vereadores desse projeto de lei. Obrigado. Ainda em discussão o projeto 02, mais algum vereador queira se manifestar? Eu coloco em votação o projeto 02 de 2024. Os que estão a favor permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado pelos vereadores aqui presentes. Peço para a secretária, então, realizar a leitura do projeto de lei 03 de 2024. Senhor presidente, senhores vereadores, tenho a grata satisfação em dirigir-me a vossa senhoria para encaminhar o projeto de lei número 3 de 2024, 17 de janeiro de 2024, que dispõe sobre a concessão de abono pecuniário aos servidores públicos municipais. O abono de que trata o projeto de lei será concedido ao servidor ocupante de cargo de motorista efetivo ou contratado emergencial, lotado na Secretaria de Agricultura e em efetivo exercício das funções junto ao caminhão distribuidor de adubo orgânico. O abono será percebido no período indicado e mediante o atendimento das condições consignadas no projeto. Se trata de função de serviços específicos e importantes para o desenvolvimento e prestação de serviços à população local, seja do ponto de vista direto ou indireto. No caso da atividade, o serviço a ser desenvolvido pelo servidor designado, além de outros aspectos de relevante importância para a saúde pública local.
e conforto da população. Se trata de função de serviço específico a ser desenvolvido por servidor ocupante de cargo de motorista, cuja execução, sabidamente penosa, já ocorreu no exercício passado, com excelentes resultados. Para este exercício se mantém inalterado o valor da sistemática que vigorou no ano passado. Sem mais, desde já agradeço a atenção dispensada, aproveitando a oportunidade para apresentar-lhes protestos de estima e alta consideração. Atenciosamente, Leandro Márcio Tuton, Prefeito Municipal. Dispõe sobre a concessão de abono pecuniário a servidores públicos municipais na forma que especifica e da outras providências. Em discussão, o projeto de lei 03. Com a palavra, o vereador Paulo Comador. Senhor presidente, senhores vereadores, até desnecessário seria para essa tribuna, mas de forma regimental, alguém deve fazê-lo, e eu tomei para mim essa incumbência. Todos nós sabemos que quem trabalha no caminhão de distribuição de adubo orgânico é um trabalho perigoso e é um trabalho me fugiu a palavra, perigoso e insalubre, né? Além de que quem exercer essa atividade fica privado do recebimento de hora extra. Então, quero crer que aquele que executar esse tipo de função junto ao quadro de cargos da municipalidade é um herói. Merece muito mais do que está sendo consignado aqui no presente projeto de lei, que não chega a meio salário mínimo, né? Portanto, em se tratando de uma matéria que nós já temos voltado muitas vezes, né? Quero crer que não nos resta outra alternativa a não ser votar pela aprovação na noite de hoje, para que aqueles que desempenharem essa função tenham merecido o reconhecimento remuneratório da sua atividade. Muito obrigado. Ainda em discussão o projeto 03, mais algum vereador que queira se manifestar? Então eu coloco em votação o projeto 03 de 2024. Os que estão a favor permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado pelos vereadores aqui presentes. Peço à secretária a fazer então a leitura do projeto de lei 04 de 2024. Senhor presidente, senhores vereadores, tenho a grata satisfação de dirigir-me a vossas senhorias para encaminhar o projeto de lei número 4 de 2024, 17 de janeiro de 2024, que extingue e cria cargos e dá outras providências. O cargo que se pretende extinguir é o de cargo de incomissão de encarregado do departamento pessoal. O cargo que se pretende criar é o de coordenador de serviços de mecânica da frota, cujas atribuições, requisitos e padrão de vencimento constam no anexo do projeto. O volume de máquinas existentes no parque de máquinas, seu alto valor e da necessidade de tentar manter as mesmas sempre em dia, se faz necessário alguém que coordene esse serviço, os serviços de mecânica, o que representa agilidade e economia. Enfim, o objetivo do projeto é possibilitar cada vez mais que a máquina administrativa funcione melhor com resultados da nossa população. O presente projeto contém um interesse público local. Assim, submetemos o presente à análise dos nobres edis. Leandro Márcio Tuton, Prefeito Municipal. Extingue e cria cargos e dá outras providências. Em discussão o projeto de lei 04. Com a palavra o vereador João Garcia Rezende. Senhor presidente, colegas vereadores, como diz o vereador Paulo, de maneira apenas regimental, peço a aprovação do referido projeto 004/2024, sem
nenhuma outra discussão, eu respeito o nosso colega vereador André. Obrigado. Mais algum vereador queira se manifestar de repente? Então eu coloco em votação o projeto 04/2024. Quem está a favor que como está, se não se manifeste. Aprovado pelos vereadores aqui presentes. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei 05 de 2024. Senhor presidente, senhores vereadores, tenho a grata satisfação em dirigir-me a vossas senhorias para encaminhar o projeto de lei número 5 de 2024, 17 de janeiro de 2024, que autoriza o Poder Executivo a contratar servidores em caráter emergencial e temporário por excepcional interesse público e de outras providências. Esta contratação se dá para atender a demanda específica da administração municipal junto à Secretaria Municipal de Educação e estima-se transitórias. Essas contratações, sempre precedidas de regular processo seletivo, vigente ou a ser realizado e se destinam a formar uma banca para possível necessidade com o início do ano letivo de 2024, as quais serão efetivadas ou não a depender da demanda. Se tratam ambas as contratações necessárias e essenciais para evitar a solução de continuidade em setores importantes. O tema é conhecido, sendo até desnecessário maiores delongas, contemplando o interesse público local. Na expectativa que este projeto receba a habitual atenção desse Poder Legislativo, aproveito a oportunidade para reiterar meus protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Leandro Márcio Couton, prefeito municipal. Autoriza o Poder Executivo a contratar servidores em caráter emergencial e temporário por excepcional interesse público e de outras providências. Em discussão, o projeto de lei 05 de 2024. Com a palavra o vereador Carmelino Comadre. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos acompanham em suas casas. Aqui nós já tivemos um projeto no ano passado, que teve vencimento. Então agora temos mais um projeto pedindo 2 monitores escolares. Isso se faz necessário devido à ocupação nas escolas, onde é que precisa muito disso aí. Então eu peço pela aprovação do projeto de noite de hoje, dispensando todas as formalidades legais dessa casa. Ainda em discussão o projeto de lei 05. Com a proposição do vereador Carminho Comarelli, então eu coloco em votação. Os vereadores que estão a favor permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado pelos vereadores aqui presentes. Peço então para a secretária fazer a leitura do projeto de lei 06 de 2024. Senhor presidente, senhores vereadores, tenho a grata satisfação de dirigir-me a vossas senhorias para encaminhar o projeto de lei número 6 de 2024, 17 de janeiro de 2024, que altera a redação do artigo 1º da Lei Municipal número 3.676 de 2018 e da outras providências. A alteração da redação visa incluir, em definitivo, os alunos locais que frequentam de regra em Erechim a educação de jovens e adultos, cujo benefício vinha sendo concedido mesmo na forma, de regra, da realização do transporte e do pagamento das passagens destes alunos, no sentido de estimulá-los nos termos outrora autorizados. Com o presente se busca dar idêntico tratamento a estes alunos, aquela dispensando aos demais. Temos que esta alteração contempla interesse público local. Diante do exposto, encaminha-se o presente projeto de lei, esperando que o mesmo seja acolhido pelos nobres senhores vereadores. Atenciosamente, Leandro Márcio Couton, prefeito municipal. Altera a redação do artigo 1º da Lei Municipal número 3.676 de 2018 e da outras providências. Em discussão o projeto de lei 06 de 2024, com a palavra o vereador João Dancir Ezeno. Senhor presidente, colegas vereadores, venho me manifestar a respeito desse projeto porque quero parabenizar também o Executivo pela modificação desta lei, porque eu lembro que no passado nós tínhamos alguns estudantes que estudavam em Getúlio Vargas, na Faculdade Ideal, e que não era concedido o benefício de auxílio. Então, os jovens procuram fazer o seu vestibular e muitas vezes não conseguem o êxito de ser aprovado no vestibular aqui na URI. Então, não se pode ter esse limite de opção para os alunos, para os jovens que
buscam a faculdade para sua qualificação. Então, esse projeto vem sem dúvida nenhuma corrigir essa grande distorção que tinha e que agora a gente pode sim, o município vai poder sim auxiliar também esses estudantes que vão na Ideal e Getúlio Vargas. Era isso, senhor presidente. Por isso, peço a aprovação desse projeto. Obrigado. Ainda em discussão o projeto de lei 06. Aqui mesmo, senhor presidente. Apenas eu quero me solidarizar com as palavras do vereador João Darcy Rezende, que realmente é uma necessidade que acaba por não discriminar ninguém que queira estudar na nossa região do Alto do Guará. Eu quero lembrar, porém, que deve aportar a essa casa, ainda nesse ano, no início, uma proposta do seu prefeito municipal no sentido de fixar o valor a ser concedido a cada um dos que forem estudar fora do nosso município. E essa casa, tenho certeza que não se furtará, né, em aprovar um projeto que virá, com certeza, nesse ano, propiciando um aumento dentro das possibilidades do nosso município. Era isso, muito obrigado. Agradeço aos vereadores. Então, com a presença do vereador João Darcy, também do Paulo Comandori, coloco em votação o projeto de lei 06/2024. Os que estão por pedido como estão, caso contrário, se manifestem. Aprovado pelos vereadores aqui presentes. Não havendo mais nada para o momento, em nome de Deus declaro encerrada a presente sessão extraordinária.